Duas partículas, acompanhem na telinha, aí, dotadas de cargas elétricas, são lançadas em uma região onde existe um campo magnético uniforme. Os seus vetores, velocidade inicial, têm igual módulo e são ortogonais ao campo. Ortogonais quer dizer perpendiculares. As partículas descrevem trajetórias circulares iguais, mas percorridas em sentidos opostos. Podes afirmar que, então, se elas têm... Quem é o raio que nós vimos? A letra B diz, a partícula tem a mesma relação carga por unidade de massa, mas de sinais opostos. Quem é o raio que nós vimos? MVQB, tá certo? Ora, se eram duas partículas, R1 e R2, então R1 vai ser MV1 Q1B1, tá? M1. R2 vai ser M2 V2 Q2 B2. Ora, as partículas têm a mesma massa, então o M1 é igual a M2. As partículas têm a mesma velocidade, V1 igual a V2. As partículas foram lançadas no mesmo ímã, no mesmo campo, tem então o mesmo valor, campo. E elas têm o mesmo raio, só que tem sentido contrário, então se tem raios com sentido contrário é porque elas vão ter sinais o quê? Opostos. Então ele diz aí, ó, as partículas têm a mesma relação cargas por unidade de massa, mas de sinais opostos. Ou seja, as partículas têm a mesma relação massa sobre carga, né? Isso, massa dividido por carga, vai dar o mesmo valor, porque M1 é igual a M2, então M1 dividido por Q1 e M2 e Q2 vai dar o mesmo valor, porque são a mesma massa e tem a mesma carga, e se tem trajetória contrária, é porque uma carga é positiva e a outra é negativa. Então, resposta, letra B. As partículas têm a mesma massa, a mesma relação carga por unidade de massa, mas de sinais opostos. Lógico que ela teria que ter sinais opostos, porque, como diz o problema, duas partículas dotadas de cargas elétricas são lançadas em uma região onde existe um campo magnético uniforme. Os seus vetores inicial têm igual módulo, a velocidade. As partículas descrevem trajetórias circulares iguais, mas percorridas em sentidos contrários. Então, ó, se elas deu o mesmo raio, se elas têm a mesma velocidade, foi lançado no mesmo ímã, mesmo se ela tiver massas diferentes, se M1 for diferente de M2, mas se deu o mesmo raio, se M1 for diferente de M2, para dar o mesmo raio, é necessário que a relação entre M1 e Q1 seja igual à relação M2 e Q2 para dar o mesmo raio, porque se fosse diferente os valores, dariam raios diferentes. Então, elas podem até ter massas diferentes, mas vão ter carga diferente. Mas quando eu dividir a massa de uma pela carga de outra, vai dar o mesmo número para dar o mesmo raio, para R1 ser igual a R2. Então, se R1 é igual a R2, como ele falou, se V e B, as velocidades são a mesma e estão no mesmo campo, é necessário que M sobre Q1 seja igual a M sobre Q2, ok? Então, é necessário que M sobre Q1 seja igual a M2 sobre Q2. Ou seja, a relação quer dizer a divisão. A massa 1 sobre a carga 1 tem que ser igual a massa 2 sobre a carga 2. E como elas têm sentido contrário, elas têm que ter sinais contrários. Então, as partículas têm a mesma relação carga-massa, ou seja, carga dividido por massa, mas vai ter sinais contrários porque elas tiveram sentidos contrários. Letra B, ok? Vamos para mais uma questãozinha aí, ó. A última aí da nossa aula sobre essa parte de forças, ok? Nós estamos aí já na parte final, beleza? Um elétron, aí deu a carga do elétron, como você conhece, menos 1,6 vezes 10, aqui na verdade é menos 19, menos 1,2 vezes 10 elevado, ele botou aí menos 9 coulomb, tá certo? Atravessa uma região R do espaço, tá certo, a carga aí do elétron, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, tá? Faltou só umzinho aí. Atravessa uma região R do espaço, a aula viva é assim mesmo, viu? Mas isso aí é uma constante, isso é dado. Atravessa uma região R do espaço que contém campos elétricos e magnéticos uniformes, perpendiculares entre si, e a velocidade do elétron de acordo com a figura abaixo. Aí deu aí, ó. Tá aqui a velocidade. Nessa região existe um campo elétrico aqui para cima e existe um campo magnético saindo. Lembre-se,
Quando o campo magnético é representado por uma bolinha, ele é saindo. Se ele fosse representado por um X, ele estaria entrando. Isso é importante lá para o vestibular. Nesse caso aqui, ó, está uma bolinha. Então, esse campo magnético está saindo. Lá na prova ou aí na televisão, é como se as linhas de campo estivessem saindo para os seus olhos, para você. Ok? Aí ele pergunta, sabendo que o campo elétrico é 150 volts por metro e o campo magnético é 2 vezes 10 a menos 3, qual deve ser a velocidade escalar do elétron para que ele não seja defletido ao passar por essa região? Ou seja, para que ele não seja defletido, para que ele continue com a mesma trajetória. Ora, se eu tenho um campo elétrico e eu tenho um campo magnético, para ele continuar o seu movimento do jeito que ele vinha, é necessário que a força resultante seja igual a zero. Ou seja, é necessário que a força elétrica seja igual à força magnética. A força elétrica é o valor do campo vezes a carga, tá? A força magnética, como foi lançado perpendicular, é BQV, é o campo vezes a carga vezes a velocidade. A carga eu corto, tá? Então, o valor da velocidade, foi isso que ele pediu? Sabendo, o valor da velocidade. Então, eu vou colocar aqui o campo, quanto é o campo? Na verdade, o campo elétrico dividido pelo campo magnético vai dar a velocidade. Então, a velocidade vai ser, quanto é o campo elétrico? O campo elétrico, ele deu 150 volts. Quanto é o campo magnético? 2 vezes 10 a menos 3 Tesla. Então, vai ser 150, vai ser o campo elétrico, que é 150, dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Aí tem aluno que diz, professor Luiz Carlos, então se cair uma questão dessa, para o elétron passar bem bonitinho, do jeito que vinha, sem mudar a sua trajetória, basta só eu dizer que a velocidade é o campo elétrico sobre o campo magnético. Se for uma questão objetiva, basta dividir o valor do campo elétrico, 150, pelo valor do campo magnético, 2 vezes 10 a menos 3. E de onde veio isso, né? Se fosse uma subjetiva, aí você teria que partir disso. Para ele não modificar a sua... para cá, você sabe que existem 2 tipos de equilíbrio. O equilíbrio, ele pode ser estável, quando o corpo está parado, velocidade zero, tá? Ou ele pode ser um equilíbrio dinâmico quando ele está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, andando em linha reta com a mesma velocidade, 80 km por hora o tempo todo, por exemplo. Agora, em todos esses 2 casos, é necessário que a força resultante seja igual a zero. E é a primeira lei de Newton que diz, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Ou seja, se você lançar uma bola aqui nessa mesa, só tomar uma aguinha aqui, se você lançar, ao vivo é assim mesmo, se você lançar uma bola sobre essa mesa, essa bola anda e para. Para por quê? Porque se ela estava em movimento, a tendência dela era continuar em movimento retilíneo com velocidade constante e não parar nunca. A não ser, Newton disse, que atue uma força sobre ela. Nesse caso é a força de atrito, que atua e para a bola. Lá no espaço, se você lançar lá que não tem atrito, não tem ar, não tem nada, você tem que levar até o oxigênio para respirar, usar uma roupa com pressão, senão você morre na hora que seu líquido todo evapora. Lá na Lua, que não tem atmosfera, você não escuta um som se ligar, porque não tem o ar para transmitir. Se você botar um copo com água, vai logo embora o copo, porque lá não tem pressão, então a água passa para o estado gasoso. É por isso que o astronauta usa aquela roupa pressurizada para fazer uma pressão. Então, lá no espaço, você lançar a bola com a velocidade v, ela vai continuar em linha reta com velocidade v, tá? Porque todo corpo em movimento tende a continuar em movimento numa linha reta com velocidade constante, a não ser que atue alguma força sobre ela. Como a questão aí pediu, vamos voltar para a questão rapidinho, vou reler aí rapidinho. Um elétron atravessa uma região R, reler aí para vocês, um elétron atravessa uma região R do espaço que contém campos elétricos e magnéticos. Então, vai existir uma força elétrica e vai existir uma força magnética. Ele quer, perpendiculares entre si, ele quer que determine a velocidade do elétron, de acordo com a figura abaixo, deu aí a figura, tá? Para que ele não seja defletido.
Ele diz, sabendo que o campo é tanto, o elétrico é tanto, o magnético é tanto, qual deve ser a velocidade do elétrico para que ele não seja defletido, tá? Já que eu sei que existe um campo elétrico que vai dar uma força elétrica e uma força magnética, para ele não ser defletido, ele tem que continuar em movimento em linha reta, a força resultante seja igual a zero. Ou seja, a força elétrica, que são as duas que existem, para ser zero, uma tem que zerar a outra, uma tem que ser igual à outra, tá? Então, lógico, em sentido contrário. Então, mas o que interessa é o modo, uma tem que ser igual à outra. Força elétrica é campo elétrico vezes a carga. Então, no lugar da força elétrica, eu botei o campo vezes a carga. Força magnética, né? Força elétrica é o campo vezes a carga. Força magnética é o campo vezes a carga vezes a velocidade, BQV. Corta a carga, ele deu o campo elétrico, deu o campo magnético, aí eu encontro a velocidade, ok? Você pode rever essa aula de força sobre cargas, tá certo? Elétrica, revisar também força centrífuga, como eu disse, você pode rever, parar, assistir, parar, copiar, tirar dúvida, tá certo? Tira dos seus colegas de sala de aula, ok? Mas tem outras aulas minhas lá sobre campo magnético, sobre física moderna, pedido até já aqui no Twitter sobre física moderna, já tem aula lá, é só voltar questões do Enem, que a gente tem muitas aulas de física e química, mas temos muitas de português, muitas de biologia, tá? Tem lá todas as disciplinas, vai aparecer aí o blog, mais de 700 aulas para vocês, ok? Então olha aí nosso blog, reveja essas aulas gravadas.